Olá, pessoal. Vamos então para as nossas correções de hoje, que será o desafio final, né? A parte 2 só, e a lição de casa 1, das páginas 123, 124 e depois das 185 a 188, tá? Então, peguem a apostilinha de vocês, para vocês fazerem a correção certinho. Se tiver errado, apaga, faz de novo, tá? Então, olha só. Aí na página 123, né, tinha uma situação, problema entre Pedro e Beto, e a pergunta principal era de quem estava certo em relação ao horário lá do início e do término do lanche, tá bom? Para vocês estarem respondendo quem está certo, vocês precisavam ter realizado o cálculo que já estava montado, né? Era só vocês resolverem. Então, olha só, tinha aí 10 horas e 25 minutos, menos 9 horas e 35 minutos. A gente cortou, né, o número 10 e passou a ser, 9 horas. Por quê? Né? Se era 10, passou a ser 9 horas, significa que a gente tirou uma hora. Se a gente tirou uma hora, a gente precisa acrescentar 60 minutos lá do lado do minuto, né? Então, essa é a explicação também da flechinha que a professora fala aí para a gente justificar a seta colocada. A seta colocada significa que a gente tirou uma hora daqui e passou para o outro lado em forma de minutos, né? Porque de um lado é hora, do outro lado é minutos. Se a gente tirou uma hora, a gente acrescenta 60 minutos do outro lado, tá? Fazendo essa alteração, 60 mais 25 dá 85. Então, olha como vai ficar o nosso cálculo. 85 minutos, né? Menos 35 minutos, tá? Porque o 9 menos 9 ali eu não vou nem colocar, porque eu já sei que vai dar zero. Se você colocou aí no seu, não tem problema nenhum, não precisa nem apagar, pode deixar, tá? Então, aqui eu só montei os minutos mesmo, porque eu já sabia que ali na hora não ia dar nada. Mas não tem problema nenhum se você montou com as horas, tá? E agora a gente vai fazer 85 menos 35. 5 menos 5, 0. E 8 menos 3, 5. Então, pelo nosso cálculo, nós encontramos 50 minutos. E quem estava certo, então? O Beto, né? O Beto, ele está certo, porque ele falou assim que o lanche, ele teve menos de uma hora, né? Uma hora é 60 minutos. Se o lanche foi de 50 minutos, então foi menos de uma hora, tá bom? Pessoal, agora aí na página 124, né, que era um pouquinho continuação aí da 123, ainda sobre os meninos, né, Beto e Pedro, vocês tinham que estar realizando um cálculo para saber o tempo de duração das equipes, tá? Então, olha só. Primeiro da equipe do Beto. Então, a continha que a gente tinha que fazer era o término menos o início, né? A hora final menos a inicial. Então, o montado ficou 12 horas, 35 minutos e 12 segundos, menos 11 horas, 15 minutos e 26 segundos. Como eu já falei para vocês, e também vale para quando tiver segundos, tá? Essas hora, minutos, segundos, sempre tem que estar um embaixo do outro, tá bom? Não pode ficar fora, porque a gente só pode somar ou subtrair hora com hora, minuto com minuto, segundo com segundo, senão fica errado, tá bom? Então, olha só o que vai acontecer, né? Quando eu for subtrair aqui, ó, 12 menos 26, o que acontece com o meu 12, né? Ele é menor que 26. Eu consigo fazer essa subtração? Não, a gente nunca consegue fazer a subtração de um número menor pelo número maior, né? O que a gente faz na nossa continha normal? A gente empresta do colega. E é o que a gente vai fazer aqui. Só que a gente vai emprestar do minuto, né? O nosso colega aqui, no caso do segundo, é um minuto. Então, eu vou tirar 1 do 35 minutos, que vai passar a ser 34 minutos. Só que, se eu estou tirando um minuto é igual a 60 segundos, tá? Então, eu estou acrescentando 60 lá no segundo, tá? Então, agora a gente vai ver como que vai ficar isso daqui. Ah lá, ficou agora 12 horas,
Agora é 34 minutos, lembra que era 35? A gente tirou 35 menos 34 minutos. E aqui eram 12 segundos, eu acrescentei 60, ficou 72 segundos, tá? E o que eu vou fazer com a parte de baixo? A parte de baixo eu não vou precisar emprestar nada, fazer nada, ficou igual, tá? Então, só monta de novo, um embaixo do outro, só que agora o de cima, né, arrumadinho lá, para a gente poder realizar a nossa operação. Então, vamos lá. 72 menos 26 dá 46. 34 menos 15, 19. E 12 menos 11, 1. Então, como que ficou aqui a duração da equipe do Beto, né? 1h, 19 minutos e 46 segundos, tá? Então, pessoal, é importante essas operações, porque se a gente não observar bem, acaba fazendo errado, tá? Então, a gente sempre tem que observar, principalmente na subtração, se dá para fazer subtração ou se tem que emprestar do colega. Só que lembrando, né? Sempre que a gente está emprestando do colega, a gente tem que acrescentar 60, tá? Agora vamos ver da equipe do Pedro, ó. Então, eu vou fazer o mesmo esqueminha. Vou pegar a hora final de término menos a hora inicial, a hora que começou. Então, ficou 12 horas, 25 minutos e 48 segundos, menos 11 horas, 15 minutos e 26 segundos. E olha essa aqui interessante. Quando a gente vai subtrair, a gente não vai precisar emprestar de ninguém, né? Porque o número de cima, ó, todos eles são maiores do que os números de baixo. Então, essa vai ser mais facinho de fazer. Então, olha só. 48 menos 26 dá 22 segundos. 25 menos 15, 10. E 12 menos 11, 1. Então, a duração da equipe do Pedro foi de 1h, 10 minutos e 22 segundos, tá? Confere o de vocês aí, vê se tá certinho, se acertou, né? Não esquece de fazer o certinho de caneta, para vocês saberem que já foi corrigido esses exercícios. E se não acertou, apaga, vê se entendeu o que foi que errou, tá? Para não errar de novo numa próxima atividade dessa aqui, tá bom? Agora, pessoal, atividade número 2, ainda da página 124, né? Aquele desafio interessante lá que eu falei para vocês que podia até estar pegando o relógio que vocês retiraram do bloco de jogos para estar realizando, tá? Então, olha só, eu vou explicar aqui de uma maneira um pouquinho longa, mas que ficou bem bonitinha. Claro que o de vocês não precisa estar igual da pro aqui do vídeo, tá? O importante é vocês entenderem. Entendeu o porquê que 8 mais 6 é igual a 2? Tá ótimo. A maneira que vocês escreveram aí, não tem problema nenhum, tá? Não precisa ser igual o meu aqui, não. Então, olha só, pessoal. Na incrível máquina de contar o tempo chamada relógio, essa aritmética, sim, ela é válida, né? Como eu falei para vocês, 8 mais 6 não é 2, né? E por que aqui tá falando que 8 mais 6 é igual a 2? Ah lá. O relógio conta horas, minutos e segundos. E desde que sua fonte de energia seja mantida, ele conta o tempo para sempre, né? Se tiver pilha lá para sempre no relógio ou tiver ligado na tomada, ele vai contar o tempo para sempre, né? Porém, o relógio conta de uma forma diferente e parece nunca atingir grandes números, né? Nunca tem números grandes. A gente sabe lá que vai do 1 até o 12, é o que mostra pra gente, e é sempre contando de 60 em 60. Então, olha só. Cada vez que o número das horas chega a 12, o que acontece? Começa tudo de novo. Do ponto de vista do relógio, 8 mais 6 é igual a 2. E nesse caso, estamos fazendo uma contagem de conjuntos de 12. Se 8 mais 6 é igual a 14, né? Compreendemos essa igualdade como 14 tem um resto 2, quando contamos de 12 em 12. Portanto, 8 horas mais 6 horas significam 2 horas da tarde, tá? O que ficou faltando lá na nossa operação para vocês saberem que a gente está falando de hora, né? Olha lá, são 8 horas mais 6 horas. Se a gente pega 8 horas e conta mais 6 horas, 8 horas da manhã, por exemplo, e conta, 8 horas, que horas que serão daqui 6 horas? E a gente contar, vai ser 2 horas da tarde, tá bom? Então, olha só, 8 mais 6 é igual a 14, 14 menos 12, o nosso relógio vai até a 12,
né? Por isso que ele fez aqui menos 12, é igual a 2. Esta é a aritmética do relógio. Essa é a maneira que o relógio conta, tá? Então, isso aqui é mais uma brincadeira mesmo, um desafio para vocês tentarem descobrir, né? Quanto que é 8 mais 6 é igual a 2, né? A gente sabe que 8 mais 6 é igual a 14. Mas no relógio, não. Se a gente pega 8 horas e soma com 6 horas, vai dar 2 horas, tá bom? Bem legal, né? Pessoal, agora a gente vai fazer a correção da lição de casa 1, tá? Então, abre lá na página 180. Começa na 185, né? Mas lá é só um gráfico que tem lá. Eu vou começar a partir da 186 aqui, tá? Que vocês tinham que responder. Então, olha só. Aí na página 186, vocês tinham que completar o gráfico de barras, tá? Então, olha só. O importante era, né, vocês fazerem bonitinho aí, pintarem com lápis de cor, deixar bem caprichadinho. Então, Dubai, quando a gente olha lá na página 185 do Dubai está marcando 818,00 metros, né? Então, aqui no nosso gráfico de barras, ó, Dubai tem que ter subido até um pouquinho mais para cima do 800, porque a gente não tem exatamente 818 aqui, né? Então, a gente colocou um pouquinho mais acima do 800 para representar o 818. De Toronto, quando a gente olha lá na página 185, ele está falando que a altura dessa torre é de 553,33 metros. Então, olha aqui aonde que foi parar mais ou menos o nosso gráfico de barras no Toronto, tá? Como a gente também não tem o número 553 aqui, a gente sobe até mais ou menos aqui, ó, no meio, tá? Para representar esse número aqui. Depois, Taipei vai até lá na página 185, né? A altura é de 509,20 metros. Então, aqui a gente subiu um pouquinho acima do 500. De Nova York, estava marcando 443,20 metros. Então, ó, bastante aqui, né? Subiu para cima da linha do 400, para representar 443. E, por último, Paris, que mede 324 metros. Então, passou um pouquinho aqui da linha do 300 para estar representando 324 metros, tá? Então, pessoal, o nosso gráfico, o gráfico de vocês, deveria ficar com essa carinha aí, tá? Então, olha só, ainda aí na página 186, agora a gente vai responder uma perguntinha referente a esse gráfico, que é: qual é a diferença entre a altura da construção mais alta e a da mais baixa? Então, olhando no gráfico que vocês fizeram, fica muito fácil de ver, né? A barra que foi mais para cima é a mais alta. A que não subiu tanto, né? Só olhando no desenho, a gente já também consegue ver qual foi a mais baixa, tá? Então, olha só. A mais alta foi Dubai e a mais baixa é a de Paris. Quando ele fala qual a diferença, a gente precisa realizar a operação de subtração, né? Subtração é chamada de diferença na matemática. Então, a continha de vocês era para ter ficado assim: 818 menos 324. Quem não colocou o vírgula 00, não tem problema nenhum, tá? Não precisa nem apagar, nem fazer de novo, porque o resultado vai ser o mesmo. Se você colocou vírgula 00, o importante só é colocar vírgula embaixo de vírgula na hora de montar essa operação, como você já conhece essa regra, tá? Então, olha só. Fazendo a continha de menos, emprestando quando tem que emprestar, tá? Que eu coloquei direto, deu 494 metros. A diferença entre a construção mais alta e a mais baixa é de 494 metros, tá? Agora, pessoal, lá na página 187, a continuação. Ó, outra perguntinha. Entre quais construções a diferença de altura é de 110,13 metros? Então, para vocês terem encontrado a resposta dessa bolinha aqui,
vocês precisariam ter realizado alguns cálculos, né? Ou às vezes, né, só de observar, vocês já conseguem saber mais ou menos qual que era, tá? E às vezes você fez de primeiro e não acertou, e daí teve que fazer outra e outra até encontrar, tá? O importante é encontrar a resposta. Então, olha só, serão as construções de Toronto e Nova York, tá? Quando a gente pega lá, ó, a altura do Toronto, 553,33 menos 443,20, vai dar o número que ele pediu, 110,13 metros, tá? Então, se você não achou, tá aí quais eram as construções que quando a gente fizesse a diferença, né, fizesse menos, ia dar esse valor aí que o exercício pediu, tá bom? Agora, a próxima bolinha é um pouquinho parecido, ó. Agora, é a soma das alturas de duas das construções, é 833,20 metros. Quais são elas? Então, essa mesma coisa. Ou você vai por tentativa e erro, você vai tentando até uma hora que você vai encontrar, ou só de bater o olho, né, vocês já conseguem ver mais ou menos quais serão, tá bom? Então, se você encontrou aí, era para ter sido as construções de Taipei e de Paris. Quando a gente pega a altura das duas, olha lá, 509,20 mais 324, a gente vai encontrar o total de 833,20 metros, tá bom? Pessoal, agora é o seguinte, na terceira bolinha aí da página 187, era pessoal de vocês e é uma coisa que vocês também já sabem fazer, que é escrever uma situação, problema envolvendo os andares dos edifícios citados, tá? E depois, aí diz, né, que na sala de aula é para trocar o caderno com um amigo e tal, mas essa parte não tem a necessidade, vocês vão elaborar essa situação, problema, e vocês mesmos vão resolver, tá? Então, pode ser qualquer perguntinha relacionada a essas torres para olhar lá no gráfico de barras, né? E poder fazer alguma operação e responder essa situação, problema, tá? É coisinha também que vocês estão acostumados a fazer em sala de aula, só que nós não trocaremos com nenhum colega, tá bom? Cada um resolve o seu aí. Agora, lá na página 188, está dizendo assim: o edifício Itália, localizado na cidade de São Paulo, tem 165 metros de altura. Calcule quantos metros a menos esse edifício tem em relação aos edifícios destacados abaixo. Então, olha só. Primeiro é do Taipei, né? Ele quer saber quantos metros esse edifício que fica em São Paulo, o edifício Itália, tem a menos que o Taipei, tá? Então, para a gente poder responder, a gente vai ter que realizar o cálculo. Então, eu vou pegar a altura da construção do Taipei, que é 509,20, e vou fazer menos a altura do edifício Itália, menos 165, tá? Lembrando que tem que ser vírgula embaixo de vírgula. E esse tem que pôr a vírgula porque tem ali o 20, tá bom? E fazendo essa subtração, tá? Emprestando quando tem que emprestar, tudo certinho, bonitinho, era para vocês terem encontrado uma diferença de 344,20 metros, tá? Então, o edifício Taipei tem 344,20 metros a mais que o edifício Itália localizado em São Paulo, tá? Agora, pessoal, do segundo aí que eu não sei falar, tá? Burj Khalifa, alguma coisa assim. A gente também precisa saber quantos metros a menos tem o edifício Itália localizado em São Paulo. Então, a gente vai fazer a operação. Pega a altura da construção do Burj Khalifa, que é 818, e faz menos 165, que é do edifício Itália, tá bom? Também, ó, nesse caso não precisaria colocar o vírgula 00, mas se você colocou, não tem problema nenhum. Fazendo a subtração, nós vamos encontrar um valor de 653 metros, tá? Então, estão aí as nossas continhas. Vejam se vocês acertaram, coloquem certinho. E é isso, pessoal. Se ficou mais alguma dúvida dessas atividades que vocês realizaram, mesmo com a correção,
não se esqueçam de anotar e perguntar na online, tá? É importante para vocês não ficarem com nenhuma dúvida, tá bom? E até a nossa próxima aula.